Meus irmãos, Satanás não é burro. Ele sabe muito bem que a família é a instituição divina que sustenta e preserva as sociedades humanas de um abismo de corrupção, e sabe que o marido foi instituído como autoridade responsável diante de Deus pela sua família. Sabendo disso, para destruir a humanidade, a melhor estratégia dele a longo prazo é destruir a masculinidade, a virilidade, a hombridade. Destruindo o homem, destrói a família. Não é preciso ser um gênio. Maus maridos devastam a vida de suas esposas, e ambos arrasam a vida dos seus filhos, que crescerão, se casarão e arruinarão também com seus cônjuges, filhos, e de geração em geração uma reação em cadeia que vai formando essa sociedade corrompida em que vivemos. E tem funcionado. A estratégia dele tem funcionado. Nós vivemos num mundo cada vez mais machista, andrógino e misândrico. Machista porque ensina uma masculinidade egocêntrica, na qual o homem subjuga a mulher aos seus caprichos, e os recentes casos de famosos e jogadores de futebol acusados de assédio sexual e até de estupro nos mostram que essa imagem não ficou num passado distante. Machismo. Uma sociedade andrógena, porque apresenta como a única alternativa a esse modelo machista o modelo igualitário, que quer anular a masculinidade, forjando homens que, com a desculpa de serem muito sensíveis, são apenas fracos, imaturos, covardes demais para assumirem o seu papel, deixando tudo nas costas de suas mulheres. E misândrico. Misândrico significa ódio ao homem, porque ao nivelar toda a expressão de masculinidade como machismo, a nossa sociedade tem alimentado um verdadeiro ódio ao homem, especialmente se for heterossexual, cristão ainda pior, visto como a raiz de todos os males da sociedade ocidental. Por isso tudo, a Igreja de Cristo deve se levantar para proteger a família desses ataques, o que inclui, necessariamente, reafirmar a masculinidade. Contudo, nós, homens cristãos, não poderemos nos apresentar pessoalmente como modelos de masculinidade, até porque somos parte dessa sociedade, somos influenciados também por essas distorções. Não, teremos que voltar às Escrituras para sermos corrigidos pela sabedoria de Deus para os homens. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 5. Livro dos Provérbios, Livro dos Provérbios de Salomão, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, atende à minha sabedoria, e à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, ó filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida,
quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: ah, como eu aborreci o ensino, e como desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Meus irmãos, como eu já havia explicado no primeiro estudo que tivemos sobre a sabedoria de Deus para a família do século XXI, há uma imagem recorrente na literatura de sabedoria, que é os dois caminhos opostos. Essa figura é usada por todo o livro de Provérbios. No livro de Salmos também ela é usada. O primeiro salmo já apresenta o homem que caminha num certo caminho e não no outro. E até mesmo nos sermões de Jesus, como vemos lá no Sermão do Monte, ele falando do caminho estreito que leva à salvação e o caminho largo que leva à perdição. Esses dois caminhos são apresentados pelo pai a seu filho, neste texto que nós acabamos de ler, por meio da figura, de duas figuras, de duas mulheres. E assim, então, nesta noite, nós veremos esses dois caminhos que deparam todo o homem e buscaremos, então, a sabedoria de Deus para nos guiar pelo caminho certo, pelo caminho eterno, pelo caminho de Deus. E, em primeiro lugar, então, vejamos o caminho que o proverbialista descreve como sendo o mel amargo. O mel amargo. Em nosso texto, o pai proverbial, que nós já vimos em outros textos, né? Ele é uma figura recorrente também em Provérbios, o pai que exorta o seu filho a ouvi-lo. Esse pai começa então o texto dizendo ou pedindo a atenção do filho para as suas preciosas instruções acerca de como viver com sabedoria. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos. E logo de cara, ele já faz um contraste entre as suas palavras que seu filho deveria ouvir e as palavras de uma certa mulher. Palavras, diz o versículo 3, que parecem favos de mel. Os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Suas palavras são suaves como azeite. Mas no versículo 4 ele diz que este mesmo mel se transforma em amargoso como o absinto. O absinto é a losna, que algumas pessoas conhecem, uma erva extremamente amarga com a qual os antigos faziam alguns chás, e mesmo a bebida alcoólica extremamente forte, que leva o nome da planta, absinto, é extraída desta planta. Uma planta extremamente amarga. Então, os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, mas o fim é amargoso, como o absinto, como a losna. Aqui está então a primeira mulher do nosso texto, que representa um dos dois caminhos disponíveis ao homem. Ela é chamada, no versículo 3, por duas vezes, de mulher adúltera, ou melhor, no versículo 3 e no versículo 9, né, duas vezes ela é chamada de mulher adúltera, mas também outros nomes. No versículo 20 ela é chamada de outra, né, estranha. Essas expressões outra, estranha, podem significar algumas coisas. Uma delas é simplesmente uma pessoa desconhecida, né? Ele encontrou uma mulher desconhecida. Isso não é muito provável. Pode significar a esposa alheia, né? Então ela é estranha nesse sentido, não é a minha, é a de outro, um pouco mais provável. Pode significar também uma estrangeira, uma mulher que não pertence ao povo de Deus, possivelmente uma esposa de um estrangeiro, né? Isso é mais provável.
e até mesmo uma prostituta, porque nos tempos bíblicos a prostituição ocorria não nas esquinas e nas boates, mas nos templos pagãos. Então uma prostituta era sempre uma mulher estrangeira que servia a um deus estrangeiro. Qualquer que seja aí a figura dessa estranha, dessa mulher adúltera, qualquer que seja a identificação dela, o fato é que o seu caminho, diz o texto no versículo 5 e 6, conduz à morte, conduz ao inferno, nunca à vida que ela nem conhece, né? No versículo 6 diz que ela nem conhece o caminho da vida. E por isso, todo homem que queira ser sábio deve fugir desse caminho com urgência. No versículo 8 ele fala: afasta o teu caminho da mulher adúltera, nem te aproximes da porta da sua casa. Essa urgência toda do pai ao seu filho deve apontar, talvez aponte para a pena de morte. Afinal de contas, na lei mosaica, o adultério era punido com apedrejamento. Lá em Levítico, capítulo 20, Deuteronômio 22, fala a respeito do adultério. Mas talvez o jovem do nosso texto tenha se engraçado com a esposa de um estrangeiro, né? Como eu disse há pouco, lá no versículo 10 fala que ele, como consequência, ele pode acabar tendo que entregar os seus bens para estranhos, né? Também no sentido de estrangeiros. Então é possível que ele não tenha se envolvido com alguém, com uma esposa de alguém do povo de Deus, e portanto poderia ter escapado da pena de apedrejamento por causa disso. Mas ainda há o perigo de morte dos caminhos do adultério, porque afinal de contas há a vingança do marido traído, e há também a vingança da família da própria esposa, que podem querer se vingar da humilhação feita à sua irmã ou à sua filha. Mas não é apenas esse o perigo que o pai proverbial aqui apresenta, ele também fala dos danos materiais. Todos os bens que aquele jovem teria lutado para conquistar agora estão nas mãos de outros, né? O versículo 9 diz assim: não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Quer dizer, você vai perder tudo que você acumulou durante os anos, tudo aquilo que te faz, tudo aquilo que você tem e que te identifica, perdido por causa disso, né? Versículo 10, que eu já mencionei, os teus bens, né? O fruto do teu trabalho em casa alheia. Então há também esses danos materiais contra os quais ele alerta. Isso podia se referir ao pagamento de uma multa aos ofendidos, novamente, o marido ofendido, ou mesmo os parentes, os pais da esposa. E por fim, ele imagina o filho no final da vida, versículo 11 até o 13, ele imagina o filho lá no final, falando consigo mesmo: como eu aborreci o ensino, né? Então é como se fosse o filho lá na frente, dizendo, se lamentando de como ele não tinha sido sábio, de como ele tinha ignorado as lições da sabedoria, ignorado a instrução paterna. No versículo 14 ele chega a dizer: quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Ou seja, uma vez que se torna público, o adultério traz a desonra, traz a humilhação diante dos entes queridos, a perda do respeito da comunidade. Tudo isso, como consequências, o pai alerta ao seu filho: sua vida, sua família, sua aliança, sua honra, seus filhos jogados fora. Mas o insensato não ouvirá o conselho da sabedoria, e somente se dará conta da sua burrice quando já for tarde demais, lá no fim da vida. Como eu fui estúpido, e depois de ter sofrido demais, me achei em quase todo o mal. Bom, meus irmãos, muita coisa mudou na forma como a nossa sociedade vê o adultério, o casamento e o sexo de lá para cá. Certamente não há mais pena de morte, mas ainda hoje as veredas do adultério podem dar em muitas violências, brigas e até mesmo muitos crimes já foram cometidos por causa de um adultério. Semelhantemente também, o adultério ainda hoje consome os bens, seja
por causa dos motéis e presentes, dinheiro para o filho de fora do casamento, divisão de bens no divórcio, pensão para o filho do primeiro casamento, etc, etc. E não é só isso, vendo o quanto a urgência com que esse pai tenta ensinar o seu filho, né? Você viu lá no versículo 7, dá-me ouvidos, né? Essa urgência toda nos lembra de que somente um pai que foi fiel à sua esposa terá condições de ensinar a seu filho sobre o que é ser um homem fiel, um homem honrado, e ensinar a sua filha como valorizar a fidelidade e a honra em seu futuro pretendente, e por que não, também a ser fiel e honrada a ela mesma. Em outras palavras, a morte não é o fruto colhido apenas pelo marido insensato, mas ele também é repassado às suas gerações, conforme a sua insensatez rouba os seus filhos de um mestre da fidelidade, coisa que ele já se descredencia para ser, e ainda lhes oferece o mau exemplo da infidelidade dentro de casa, muitas vezes fragilizando a capacidade desses filhos de desenvolverem relacionamentos saudáveis, famílias fortes e casamentos fiéis no futuro. E por fim, mas não menos importante, a perversão do adultério traz males à esposa. Além da traição em si, com toda a humilhação e sofrimento que ela traz, a esposa ainda fica exposta às tentações. Parece que esse é o sentido da metáfora ali no versículo 16 e 17, porque o texto já tinha falado a respeito, no versículo 15, da cisterna e do poço como sendo a esposa, né? No versículo 18, o teu manancial, a mulher da tua mocidade. Já falaremos mais sobre isso agora, mas no meio disso tudo, no versículo 16 e 17, ele diz assim: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Não, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Dá a impressão que o sentido da metáfora é que esse marido que foi buscar a sua satisfação fora de casa, agora expõe a sua própria esposa a ser também assediada por outros na sua própria, na forma como ela é negligenciada. Agora ela é assediada por outros. Enquanto ele cuida de quem está lá fora, quem é que cuida de quem está dentro? O apóstolo Paulo alerta lá na sua carta aos Coríntios que quando o casal negligencia a sua intimidade, ele se expõe à tentação. No caso lá, ele está falando da privação da intimidade do casal para orarem. Quanto mais a negligência do marido porque está buscando prazeres fora de casa, que é o caso aqui desse marido tolo que expõe a sua esposa aos galanteios de outros tão perversos quanto ele mesmo, interessados na mulher do outro enquanto negligenciam a sua própria, quem sabe. Contudo, em todos esses alertas que o pai faz, né, nós já vimos o quanto Provérbios tenta ser aquela sabedoria prática. Então, aquilo tudo que está incluído no mandamento, né, não adulterarás, está lá o mandamento, ele apenas manda. Provérbios, ao invés de simplesmente dizer não faça porque é contra a lei de Deus, ele mostra todo aquele caminho da insensatez e onde ele vai acabar. Mas ele também não é tão assim desprovido de uma noção teológica, digamos assim. Não é só prático, é teórico também, porque a questão central é que os caminhos que os homens tomam são supervisionados pelo Senhor. Só no final do capítulo ele vai falar a respeito disso, né? Versículo 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Então é Deus quem garante que os perversos, loucos e insensatos se enrolem nas suas próprias iniquidades e seus pecados se tornem uma armadilha para eles mesmos. Ou seja, e isso é uma lei bíblica, eles vão colher aquilo que plantaram. As cordas do seu pecado, com as cordas do seu pecado será detido. Versículo 22. Sim, porque o adúltero pensa, assim como todo pecador, que poderá curtir o seu pecado secretamente, sem que ninguém saiba, mas isso é somente mais uma parte, mais uma manifestação da sua insensatez, porque Deus vê. E porque Deus vê, os caminhos de morte dão em morte.
Claro, lógico, não há vida longe das veredas de vida do Senhor. Entretanto, devemos nos perguntar: por que todo esse veneno amargo, descrito, detalhado, decupado aqui pelo Pai diante do Filho, por que todo esse amargor se apresenta inicialmente como favos de mel? Qual é a mágica? O que é que atrai? Por que é que, vez após vez, os homens continuam caindo num poço de amargura dessa forma? No nosso texto isso fica muito subentendido, mas há outras passagens, outros provérbios que falam a respeito da mulher adúltera. E há uma expressão que se repete 4 vezes no livro de Provérbios e que deixa mais claro para nós os caminhos do adultério ou o atrativo dos caminhos do adultério. Provérbios 2,16 diz assim, ele está falando da sabedoria, que serve para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Um capítulo à frente do nosso lá, capítulo 6, versículo 23 e 24. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Capítulo 7, mais uma frente, versículo 5. O mandamento, a sabedoria, serve para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. E por fim, no capítulo 7, versículo 21, seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. Em outras palavras, meus irmãos, o amargo do adultério parece doce ao insensato, porque ele lisonjeia, ele faz uma massagem no ego. Ou seja, o egocentrismo pecaminoso, que tem prazer em sentir-se o centro da vida, encontra sua expressão plena no adultério. Então o pecado do adultério não começa no motel, como alguns acham, começa num coração que só está interessado em si mesmo, incapaz de se doar, de dedicar a sua vida inteira a uma outra pessoa a quem ele diz amar, mas precisa dedicar um tempinho para si mesmo, traindo e fazendo com que alguém se envolva e se rode em torno dele, ele como centro. Isso significa também que não existe adultério por amor. Eu sei, você e eu já ouvimos alguns falando, é que eu me apaixonei, é que eu descobri o verdadeiro amor. Toda novela da Globo, alguém casado descobre o verdadeiro amor fora do casamento, mas não é. O adultério é essencialmente alguém que ama mais a si mesmo e está disposto a quebrar alianças, corações, famílias e vidas por um sonho de uma noite de verão, um conto de fadas onde ele mesmo é a princesa, a fada, a rainha má e o príncipe. Veja, por exemplo, a pornografia, que é uma forma de adultério que era desconhecida naquela cultura antiga, não é? Você não vai encontrar nenhum provérbio sobre a pornografia. Mas no que é a pornografia se baseia? É basicamente oferecer ao insensato a oportunidade de sonhar que é um garanhão desejado por centenas de mulheres fogosas. A lisonja está ali, na tela do computador. E o seu resultado? Os mesmos caminhos de morte que somente dão em morte. O falso sabor de mel que rapidamente dá lugar ao amargo na boca, o amargo do vazio existencial e espiritual, o amargo da culpa secreta diante de Deus, o amargo da distorção do desejo sexual sadio em formas cada vez mais impessoais, sádicas, perversas, que jamais satisfazem de verdade, se não por 5 minutos. Assim, o nosso texto, meus irmãos, não alerta apenas contra a loucura do adultério, que, digamos assim, é o exemplo extremo, mas alerta contra a insensatez do egocentrismo no relacionamento conjugal, na família e, em última instância, na vida.
As advertências daquele pai são igualmente válidas hoje para outras manifestações do amor a si mesmo, como a indiferença para com a esposa, para com os desejos e necessidades da esposa, a subjugação dela aos desejos do marido, que alguns poderiam até chamar de machismo hoje em dia, mas é pior do que machismo. É um pecado egocêntrico que quer ser o rei da casa enquanto sua esposa e seus filhos o servem, que quer a sua vontade feita a ferro e fogo. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, Jesus diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Ele está falando do reino de Deus, mas nós poderíamos muito bem fazer uma adaptação e dizer: quem quiser amar a si mesmo, perderá seu casamento, seus filhos e sua família. Voltando ao nosso texto, meus irmãos, vejamos agora o que o proverbialista descreve como sendo a água fresca. A segunda mulher do nosso texto é denominada mulher da tua mocidade, no versículo 18. Não se fala muito do seu caminho, como é o caso lá da mulher adúltera, que tem os passos, tem os pés ali, então fala a respeito dos seus caminhos, da sua vereda. Na mulher da tua mocidade não se fala muito do caminho dela, porque ela é apresentada mais como alguém que está em casa. Mas é evidente que ela também representa um caminho. Ela é a vereda da vida, aquela que a outra desconhece completamente, como a gente viu lá no versículo 6, ela nem pondera sobre o caminho da vida. O texto nos traz algumas expressões que são para nós curiosas, Corça amorosa, gazela graciosa, no versículo 19, soam estranhas para nós, talvez até quase cômicas, mas não são difíceis de entender. Se você já viu aí num canal, num documentário sobre a vida animal, são animais muito ágeis, que transmitem uma elegância no porte, no andar, e são então naquela cultura tomadas como imagens, modelos dessa elegância, dessa beleza, dessa suavidade feminina. Agora, mais significativos para nós, na nossa reflexão, na mensagem de hoje, são as imagens do versículo 15 para se referir à esposa, 15 em diante. Porque diz lá: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. E depois no 18, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Cisternas e poços eram bens valiosos num clima como aquele em que as chuvas eram tão escassas. A cisterna é aquele poço seco, geralmente de alguma maneira impermeabilizado, que coleta a água da fase das chuvas, do ciclo das chuvas, para serem usadas nos meses em que há seca. Os poços têm uma vantagem: eles geralmente alcançam um lençol de água subterrâneo e, portanto, tem água muito mais fresca. No versículo 16 fala das fontes e, por fim, o manancial no 18, que são, então, ainda mais valiosas, são nações de água corrente. Todas essas figuras de água revelam a natureza da satisfação sadia das suas necessidades e de seus desejos que o homem tem em sua esposa, em sua casa, não no caminho lá fora. E esse contraste entre o mel da prostituta que fica amargo depois, com a água da esposa que permanece doce, potável e refrescante, é a chave do capítulo. Não só porque tornam óbvia a loucura de quem faz essa troca. O mel que é amargo pela água refrescante. Ou melhor, quem faz essa troca, a água refrescante pelo mel que é amargo. Mas não é somente isso. Esse manancial doméstico, essa nascente de água fresca que é a esposa, deve ser bendita, diz o versículo 18. Seja bendito o teu manancial. E por quê? Porque ela é a mulher da mocidade, aquela por quem você se apaixonou, e mais importante do que se apaixonar, é aquela com quem você fez uma aliança, a aliança do casamento, claro, pela qual você prometeu bendizê-la, bem-querê-la e abençoá-la todos os dias da sua vida. Mas veja bem,
o argumento do proverbialista não é apenas o do dever. Você fez uma aliança com ela, então você deve permanecer com ela. Não. O argumento dele, ainda que essa aliança esteja presente aqui, mas o argumento dele não é o do dever, mas o do prazer. Ele está dizendo que é na vida conjugal que se mata a sede de intimidade, a sede de prazer, a sede de entrega sem reservas, a sede de amizade, a satisfação do amor fiel é que sacia em todo o tempo. Agora, repare que há uma série de verbos no imperativo, não é? Trata-se de mandamento. O que ele está dizendo é, então ele diz: bebe da água da tua cisterna, seja para ti somente, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher de tua mocidade, saciem-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Ele está fazendo uma série ele está trazendo uma série de mandamentos. Então ele está dizendo: encontre na sua esposa aquilo que você aprecia, aquilo que te alegra, encontre nela o teu prazer. Ao invés de buscar em outras, encontre nela aquilo que você tanto procura. Não procure fora de casa. E aí então, eu quero insistir nessa questão de casa aqui, não apenas, não apontando para a questão da mulher que fica em casa ou trabalha, não é esse o ponto. A questão é que a minha casa é o lugar da bênção de Deus. O poço, a cisterna, a fonte que eu tenho porque Deus me deu. Então há um aspecto aqui, quando se fala da água que está em casa, há todo um aspecto no texto de contentamento, de gratidão. Sim, porque a cisterna, o poço, a fonte são benditas porque são presentes de Deus. É um homem que, ao invés de sair à caça da sua presa, recebeu do Senhor. Assim como alguém que compra um terreno e descobre ali uma fonte de água que vai valorizar demais aquele terreno, um poço que vai dobrar o preço daquele terreno, uma cisterna que vai trazer toda a sua alegria para dentro, toda a sua satisfação para aquilo que ele tinha adquirido. Compra e descobre ali uma fonte de águas, percebe que Deus foi muito bom com ele. É esse o aspecto da gratidão e do contentamento que o texto está destacando para nós. Então há claro o aspecto do dever, é a mulher da tua mocidade. Claro, há um aspecto que é proeminente no texto do prazer, né? Porque aquilo que aquilo que vai te saciar na vida sexual, na vida íntima, na vida emocional, na vida psicológica, na vida espiritual, está dado pelo Senhor para você, na tua esposa. Agora, misturando dever com prazer aqui, é necessário que você ativamente, proativamente, encontre o teu prazer na tua esposa. É necessário que você faça isso, porque se você, com o seu olhar, ficar buscando em outros lugares, então você não encontrará em casa. As águas se derramarão e não serão mais para você, serão para os outros contigo. É claro que quando traçamos esse paralelo entre o veneno amargoso e essa água fresca, nós também estamos traçando um paralelo do caminho do marido insensato para o caminho do marido sábio. E nesse caminho do marido sábio, então, há essa água fresca que refresca, que revigora, que lhe dá nova vida e que está dentro da sua casa. Agora, assim como nós vimos que o veneno parece doce porque ele faz bem para o ego, né? Quantas vezes nós já vimos já virou até frase de efeito, já virou quase que piada, né? Trocou a de 40 por duas de 20, que é um egoísmo, um egocentrismo, uma egolatria mais evidente do que isso? Aquele tiozão de 45 andando com a menininha de 20, quase chega a ser ridículo.
Mas mais do que ridículo, nos mostra de fato o coração do adultério, onde há o prazer em si mesmo, o prazer no ego. Mas então, se essa é a verdade para o caminho do adultério, qual é o oposto disso no caminho da água fresca do casamento? O oposto disso é que, ao invés de procurar me colocar como o centro do mundo egocentricamente, ao invés de me colocar como o macho alfa que quer ser idolatrado pelas menininhas, ao contrário, eu valorizo a fonte que eu tenho em casa, e a cerco, e a valorizo, e bebo dela com todo o meu prazer naquilo que o Senhor me deu. Então não é apenas sair do caminho do adultério para o caminho da fidelidade, mas é sair do caminho de uma felicidade falsa, que é egocêntrica, para uma felicidade verdadeira, uma satisfação verdadeira, que não encontra em mim mesmo o centro, mas encontra o centro na minha esposa. É a ela que eu me dedico, é a ela que eu sirvo, e nisso sou saciado. Não há modelo melhor para isso do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos apresenta como esse modelo. Paulo faz isso lá na carta dele aos Efésios. Cristo é o esposo da igreja e ele a amou. Sabe por que eu sei que ele a amou? Porque a si mesmo ele se entregou por ela. Homens que se entregam por suas esposas não são machistas, não são andróginos, não são misantropos. São homens que, à semelhança de Cristo, dedicam suas vidas, dedicam seu amor e buscam o seu prazer na fonte que Deus lhes deu de prazer, realização e contentamento. Concluindo, meus irmãos, as águas vivas da lealdade à aliança ou a química fatal do mel amargo? São os dois caminhos. E dia após dia, ano após ano, nós, homens modernos, homens atuais, contemporâneos, enfrentamos essa escolha com uma intensidade ainda maior do que os antigos, a quem Provérbios foi dirigido pela primeira vez. Nós temos carros com filme nos vidros que não permitem que ninguém saiba onde estamos indo ou quem está nos acompanhando. Nós temos a capacidade de viajar, temos celulares que conversam com quem a gente quiser em qualquer momento, que mandam fotos próprias ou impróprias de lá e para cá e de cá para lá. Nós frequentamos grandes cidades onde o anonimato é não apenas possível, mas é o estado mais comum de cada um de nós. Nós temos meios mecânicos e químicos para evitar uma gravidez que possa denunciar a nossa infidelidade. Nós vivemos em uma sociedade onde o adultério não apenas não é punido com apedrejamento, como eu disse no começo, mas ele é premiado com tapinhas nas costas, sorrisos condescendentes dos colegas e músicas de sofrência que louvam esse tipo de atitude e tornam ela tão comum. Então, nessa sociedade em que vivemos, nessa época em que vivemos, eu e vocês, homens, precisamos ainda mais de ter os nossos ouvidos atentos à sabedoria e à inteligência que esse texto nos apresenta, a esse conhecimento que nós somos chamados a seguir. Fuja do caminho do adultério, nem se aproxime da porta da sua casa, mas incline-se e alegre-se com a mulher da tua mocidade, bebe da água da tua cisterna e seja bendita essa mulher que Deus deu a você. Precisamos, meus irmãos, abrir o nosso coração para esses conselhos e fechar o nosso coração para toda essa oferta maligna que a nossa sociedade nos coloca diante dos olhos a todo momento. A masculinidade nossa não está em sermos aqueles que vão lá fora e pegam. A nossa masculinidade está em ficarmos e edificarmos
a nossa cerca e o nosso muro em torno da fonte preciosa que Deus nos deu. Que nós possamos, assim como Cristo vê na sua esposa a sua alegria, a sua glória, como Ele também dedica a ela o seu serviço, sua própria vida, que nós também possamos inteiramente nos entregar à nossa vida conjugal para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a sua sabedoria em tudo isso. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, depois ainda louvaremos o Senhor mais uma vez. Pai santo e querido, em nome de Cristo Jesus, queremos confessar a Deus que a Tua palavra nos impacta, a Tua palavra nos sacode, Senhor, e nos corrige de maneira clara, de maneira aberta, Senhor. E queremos também confessar a Deus que muitas vezes nós precisamos dessa correção, ó Deus. Mas, ó Pai, tem misericórdia de nós e nos guia, Pai, pelo caminho eterno, nos guia pelo caminho estreito, porém prazeroso da vida que o Senhor tem para nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir, assim como José fugiu lá no Egito, de toda tentação, ó Deus, que fale muito alto ao nosso ego, mas que derrube lá embaixo a nossa alma. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrar o prazer que o Senhor nos dá naquilo que o Senhor nos dá. E que esse contentamento, Pai, possa encher as nossas vidas e produzir louvor, adoração e gratidão ao Senhor, e também produzir esposas felizes, famílias firmes, filhos no caminho do Senhor, e também produzir alegria para a nossa vida. Nós te pedimos isso, Pai, te pedimos perdão pelas nossas falhas como homens, te pedimos a sua capacitação espiritual para nós nisso. Oramos agradecidos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o varão perfeito. Amém.